amores, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E o conteúdo de hoje é direcionado para casais. Então, mesmo se você não é casado, mas planeja futuramente, já fica nesse vídeo até o final e você vai aprender demais. E a frase principal, o versículo principal de hoje, na verdade é: o que Deus uniu, que ninguém separe. Deus, ele tem um propósito para esse seu relacionamento. E talvez você tenha olhado assim, principalmente depois dessa pandemia, que teve que passar muito tempo em casa, junto, olhando para a cara um do outro, você talvez tenha se perguntado em algum momento: o que eu ainda estou fazendo com essa pessoa? Eu não sei aonde eu tô, que eu não me separei ainda. E infelizmente, todos os dias acontecem tanto divórcios. E eu quero falar para você que divórcio não provém de Deus. O casamento é um projeto do Senhor. O divórcio é um projeto do inferno. E você precisa fazer o possível, tudo que estiver ao seu alcance, para preservar o seu relacionamento. Muitas vezes, e eu sei que a maioria dos casais fazem isso, principalmente logo no início do relacionamento, é usar esse versículo que o próprio Jesus falou, que o que Deus uniu, ninguém separe, para justificar, um exemplo, inveja. Se alguém começa a demonstrar de alguma forma que tem inveja do seu relacionamento, aí você vai falar: o que Deus uniu, ninguém separe. Se tem alguém da sua família que é contra o relacionamento, aí você vai falar: o que Deus uniu, ninguém separe. Mas quando chega o principal ponto, que é um dos dois do casal desejar ou tomar a decisão de se separar, aí você não vê nenhuma das duas partes falando: que Deus uniu, ninguém separe. Nem o próprio cônjuge tem o direito de falar assim: não, eu vou me divorciar. Não tem. Ninguém. Quando Jesus diz ninguém, é porque ninguém. E se Deus, ele dá essa ordem, é porque ele tem plena certeza que não importa o quão decadente esteja o seu relacionamento, se o Senhor entrar no meio dessa situação, ele vai reverter e vai renovar a aliança que vocês fizeram. Deus, ele diz, se eu não me engano, em Malaquias, e ele fala explicitamente: eu, o Senhor, odeio o divórcio. Não faça algo que o Senhor odeia. Não desagrade o coração de Deus. Não opte por fazer a vontade de Satanás ao invés de fazer a vontade de Deus. E talvez, se a maioria das pessoas que se divorciam falam isso: mas eu já tentei de tudo. Não, você não tentou de tudo. Muito provavelmente você aguentou de tudo. E aguentar de tudo não significa tentar de tudo. No sentido de você falar assim: olha, se ele não mudar, daqui um mês eu me separo. E aí você suporta aquele um mês e a outra pessoa não mudou. E aí você fala assim: eu já tentei de tudo. Só que você só estava lá. Você não fez algo diferente. E muitas vezes o nosso orgulho, eu sei disso porque eu sou casada e durante muito tempo eu sofri com essa questão de quebra de orgulho, de mostrar muitas vezes que eu que precisava ir pedir desculpa, eu que precisava mudar para gerar a mudança no outro. Mas nós não queremos. A nossa exigência é que não, ele tá errado, ele que tem que mudar, ela tá errada, ela que tem que mudar. Só que a mudança em uma das partes vai ocasionar a mudança na outra das partes. E eu quero ler com você o que Jesus disse a respeito de divórcio, que está em Marcos 10. Você vai encontrar essa mesma passagem também em Mateus 19. Depois você lê aí. E aí Marcos 10, a partir do versículo 2, diz: alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? Versículo 3: o que Moisés lhes ordenou? Perguntou Jesus. Eles disseram: Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Jesus, porém, respondeu: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não serão mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe.
E eu pergunto para você, seus dedos e sua mão se torna uma coisa só. Se você cortar, será que não vai te fazer falta? Não vai alterar o plano natural de Deus. Deus fez para ser uma coisa só. Sem os dedos, eu vou colocar um apelido que, como eu cresci na roça, então a gente tem uns apelidos bem... Se você corta os dedos, vai ficar só o cotoco da mão. E aí? Não vai ser mais uma mão inteira. Da mesma forma, se você casou, você se tornou um com seu esposo. Automaticamente, se você corta, quebra essa aliança, uma das duas partes vai ficar faltando. No plano natural, humano, sem colocar Deus no meio, no mundo pagão, no povo que não crê em Deus, o divórcio causa um estrago. Olhando a olhos humanos, se tem filho, o filho vai ficar com o pai ou com a mãe, aí vem briga por causa de pensão. Quem vai ficar com a casa, quem vai ficar com a geladeira, quem vai ficar com o carro, quem vai... No plano natural já é um BO. Imagina no plano espiritual, a gente olhando aos olhos de que Deus odeia o divórcio e Ele não quer. E aí vamos seguir, que ainda tem mais um pedacinho aqui. Marcos 10, versículo 10. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. Por que eles interrogaram? Porque eles acharam um absurdo que Moisés, lá no Antigo Testamento, o povo com coração duro, ele falou, olha, quer divorciar, divorcia. Aí vem Jesus e fala que não pode? Como assim? O discípulo vai e pergunta. Aí Jesus respondeu, todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar do seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Pense aí, viver debaixo do pecado pro resto da vida. É claro, gente, que para quem não conhecia, isso aí se encaixa para todas as áreas de nossa vida. Se você não sabe que algo é errado, se você não conhece, se você pratica por ignorância, por não conhecer, aí você não vai ser cobrado por isso. Mas é necessário você sempre pedir perdão a Deus pelas coisas que você comete sem saber que é errado. Lembra de Jó? Jó oferecia sacrifícios a Deus para, se por acaso os filhos tiver pecado ou tiver cometido alguma coisa, Deus já está ali entrando na providência. Então fala, Senhor, eu tenho feito alguma coisa de errado? Me perdoa. Então vai ter gente que se divorciou há um tempo atrás porque não conhecia, não sabia que era errado, e Deus não vai cobrar por isso. A pessoa está livre para casar de novo porque não conhecia. Mas a partir do momento que você vê esse vídeo, você vê o lindo aqui, o próprio Jesus falando um negócio desse, que vai estar em adultério, se divorciar. Eu te pergunto, se você separar do seu marido, da sua mulher, na idade que você tá, você vai aguentar ficar o resto da vida sozinho? Ou senão você vai separar, porque a única coisa que é ordenado é, se você separar, você pode voltar e casar-se com o mesmo. Mas se separou porque estava ruim, por que você vai casar com o mesmo? Com certa pessoa estando junto, gente. Só existem algumas situações em que o divórcio é permitido. Deixa eu ver se eu encontro aqui. 1 Coríntios capítulo 7 todo fala a respeito de casamento. Depois você dá uma lidazinha lá. Versículo 12. Se o irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. O que o apóstolo Paulo estava falando aqui? Até mesmo se houver um julgo desigual, de um crer em uma coisa, o outro crer em outra coisa, e gerar BO, porque a gente sabe que dá BO. Um quer ir na igreja, o outro não quer deixar. Sempre dá BO. Então você, cristão, está assistindo esse vídeo e ainda não casou, pelo amor de Cristo, procure alguém do seu meio, que é para depois não dar encrenca.
Sabe por quê? Porque depois, quando dá BO e a pessoa fala assim, você não vai poder servir o seu Deus, você não vai poder ir para a sua igreja, você não vai poder fazer isso assim assado, você não tem direito de largar essa pessoa porque, ai, mas eu vou largar porque está me impedindo de servir o Senhor. Você não vai ter esse álibi. Se a outra pessoa que não é servo de Deus, que não está debaixo da autoridade do Senhor, se essa pessoa querer se divorciar, pode ir, Deus não vai cobrar nada de você. Mas se você, sendo cristão, sendo servo de Deus, conhecendo a verdade, querer se divorciar, aí vai dar ruim, você vai ter que ficar solteiro o resto da vida. Outra ocasião em que o divórcio é liberado, em caso de adultério. Em caso de adultério você tem esse passe livre. Deixa eu ver se eu encontro aqui também. E eu tô deixando pra procurar o negócio tudo agora, meu Deus. Cadê, Senhor? Mateus 19. Mateus 19, versículo 10. Versículo 9. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Aí os discípulos, aqui nessa passagem, eles questionam se essa situação entre homem e mulher é melhor não se casar. O que os discípulos estão falando? Se não vai poder separar, então que não se case. Aí entra o que o apóstolo Paulo fala lá na frente. Se você não consegue controlar o seu desejo sexual, que você se case. Porque é melhor se casar do que ficar ou ardendo em desejo ou cair no pecado. Porque sexo fora do casamento é pecado. Inclusive, tem vídeo aqui no canal que eu postei. Eu creio que dois vídeos anteriores a esse que você tá vendo, já é esse que é referente à sexualidade. Tá no primeiro link da descrição. Então, não adianta você querer fugir, então eu vou ficar aí pegando geral. Tá mais ferrado ainda do que eu que se divorciar. É procurar o caminho certo. Mas, que eu sempre levo pra esse lado, gente. Mas, enfim, a última, que não, na verdade, não é um divórcio, é uma fatalidade, é em caso de o cônjuge morrer. Aí, se uma das duas partes morrer, você sendo casado, você está livre para se casar novamente. Mas, tirando isso, tu só vai poder casar novamente. Óbvio que debaixo da obediência de Deus. Não é todo mundo que... Não é todo mundo, não. É uma porcentagem mínima que está preocupado com a opinião de Deus. Mas eu vim aqui para te falar que o seu casamento é um projeto do Senhor. E que a aliança que você tem com essa pessoa, ela pode ser ruim do jeito que for. Mas é uma aliança que você fez diante do Senhor. E o Senhor não se agrada no divórcio. E eu repito novamente. Ele diz, eu, o Senhor, odeio o divórcio. E eu quero entrar no assunto também que eu sei que quem vê aqui vai... Ai, eu não aguento segurar. Mas enfim, vocês já perceberam? Entra no Facebook, entra no Instagram, que vocês vão ver toda mulher que acaba de se divorciar, ela recebe, ela passa por uma transformação física da aparência. Você olha e vê outra pessoa. Por que isso? Antes eu me perguntava tanto, falo, nossa, se separou, olha, fez um bem retado a separação. Fez tanto bem para essa pessoa se separar que ela tá parecendo outra pessoa. Tá com o cabelo mudou, emagreceu, ou pegou mais corpo, as roupas são mais bonitas, estão mais isso, mais aquilo. Mas você sabe qual é o motivo? As mulheres, eu não vou falar dos homens porque pelo menos eu não vejo esse tipo de exposição nas redes sociais. Pode ser que aconteça, mas eu não vejo. Então eu falo daquilo que eu presencio, que eu tenho ciência. E eu percebi que é a necessidade da mulher provar que ela deu a volta por cima. É a necessidade da mulher provar o que o homem perdeu. Mas deixa eu te contar uma coisa. O seu ex não perdeu nada. Pelo menos não disso que você está tentando expor. Porque a maioria dessas que sofrem esse tipo de transformação, enquanto eram casadas, era desleixada. Não estava nem aí para se arrumar. Ah, é porque eu tenho um filho muitas vezes, aí eu não tenho tempo. Ah, é porque eu cuido da casa, eu trabalho, eu não tenho tempo de fazer uma unha, eu não tenho tempo de cuidar do cabelo. E o marido, ele não tinha isso que você está expondo hoje na sua rede social. Então, no meu ponto de vista como mulher, e eu sou mulher, eu tenho
autoridade para falar nesse contexto. Desvaloriza você como esposa. Desvaloriza você como mulher. Se arrume para o seu esposo aí, você que é casado e tá aí a ponto de sofrer um divórcio porque o marido diz que não gosta mais, porque não recebe atenção por causa disso, independentemente da desculpa que vocês estejam gerando para ter uma separação. Se arrume, se produza enquanto está casada com a pessoa, pelo amor de Deus. Hoje me dá uma revolta quando eu vejo a pessoa, na hora que eu olho assim, ó, fala foto transformada e outra coisa, começa a mostrar o corpo, começa a se expor, se exibir. É feio, é horrível. Meu ponto de vista como mulher, não é como serva de Deus, não, é como mulher que sou. E é uma coisa absurda. Se fizesse essa produção toda antes de separar, talvez, muito provavelmente, tinha salvado o casamento. Mas aí depois que separa, não. Mas você não percebe que você está abrindo porta. Você já abriu a porta para o diabo entrar na sua vida e gerar aí um divórcio. Porque como eu falei no início desse vídeo, o divórcio é um plano do inferno, um plano de Satanás contra o projeto de Deus, que é a família. Aí você abre outra porta para prostituição, porque quanto mais você se exibe quase sem roupa, mais você está fazendo uma chama para outros homens vir atrás de você. Então se coloque como uma mulher sábia, independentemente se você serve a Deus ou não. A nossa postura como mulher precisa ser de exemplo, precisa se valorizar. E esse é o meu ponto de vista, gente. Eu sei que é uma sequência de vídeos só de pancada, eu sei disso. Mas assim como Jesus chegava na sinagoga, chegava no templo só para dar pancada pro povo, era porque ele via que era necessário. Que se passasse pano, não ia resolver. Que se ficasse, ai, tá bom, eu sou neutra sobre esse assunto. Eu não sou neutra contra esse assunto. Todo assunto que eu vejo que vai levar o povo ao pecado, a fazer aquilo que Deus não se agrada, eu não fico calada. E se o Senhor me deu voz, e se Ele tem colocado no meu coração esse tipo de mensagem, mesmo que a maioria não queira receber, mesmo que não tenha a quantidade de visualização que eu sei que não impulsiona, não importa. Importa que se uma pessoa ser alcançada e ser transformada e mudar de ideia em relação a isso, já valeu a pena. E eu quero te falar que tem solução para o teu relacionamento. Nessa pandemia eu creio que foram milhares de divórcios. Eu sei disso, infelizmente eu sei disso. Ai, porque eu não suporto a cara desse homem dentro de casa, eu não suporto a cara dessa mulher dentro de casa. Ai, que parou uns meses de trabalhar que tá insuportável, que é isso, e vê os defeitos. Só que eu vou te falar algo muito sério, os mesmos defeitos que você está enxergando nessa pessoa agora, depois que você já tá junto, que você já tá casado, eram os mesmos defeitos que quando estavam no início do relacionamento, naquela época de flores, naquela época gostosa de só beijo e abraço, de só vem aqui, era a mesma coisa, só que você decidiu enxergar só o lado positivo das coisas. Então você pode também mudar sua ótica e decidir enxergar as qualidades do seu esposo, as qualidades da sua esposa. Você pode mudar a sua forma de agir para, através da sua mudança, o outro ser transformado. Talvez demore. Nós lemos aqui o que o apóstolo Paulo falou. O exemplo daquele que serve o Senhor vai gerar uma mudança no descrente. Vai gerar uma mudança naquele que está de uma forma errada, talvez. Se não for adultério, se você não levou gaia de uma maneira bem rasgada, se você não levou chifre, você não pode divorciar do seu marido. Você não pode divorciar da sua esposa. Então, em nome de Jesus, eu oro ao Senhor que Ele preserve as alianças das famílias brasileiras. Chega de quebrar laços que o próprio Senhor se agrada. Chega de encontrar o que Deus quer. Chega de fazer o que Deus odeia, porque a minha opinião parece ser melhor do que a de Deus. Ah, mas Deus não ia gostar de me ver sofrendo. Não, Ele não gosta. Mas Ele tem solução para o seu sofrimento. A solução para o seu sofrimento não é você sair. É você ficar onde você está. É você ser transformada onde que você está. E muito provavelmente,
E eu falo isso com convicção. Muito provavelmente o erro está nas duas partes e não em uma só. Talvez você está olhando, mas essa mulher não muda, esse homem não muda. Os dois têm que mudar, os dois precisam amadurecer. Os dois precisam ser transformados. E a minha última dica para esse vídeo: coloca Jesus no meio desse relacionamento que o negócio vai dar certo. E eu te pergunto, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Apenas aquilo que você não quer que o Senhor faça, Ele não vai fazer. Mas se você clama a Deus, sabendo que é a vontade dEle preservar as famílias, se você clama, Senhor, eu preciso que o Senhor entre nessa aliança. O Senhor odeia divórcio. Eu sei que o Senhor não quer que eu me separe. Eu sei que o Senhor não quer que eu abandone o meu cônjuge. Então, em nome de Jesus, salva o meu relacionamento. Deus, Ele vai entrar com tudo e vai salvar esse relacionamento. Meus queridos, permaneçam firmes no Senhor. Se cuide para o seu cônjuge. Use o melhor para o seu esposo, para a sua esposa. Você que está a fim de casar, você que está noivo, você entra sabendo que até que a morte separe. Entre sabendo que não é uma coisa para você tentar, para ver se dá certo. Então saiba escolher. Se você vê coisas que você fala assim, olha, eu acho que eu não vou ter paciência para um negócio desse, abre mão no início. É muito melhor você deixar separar no namoro ou no noivado do que você, depois de casado, querer fazer o que Deus odeia. Então que Deus te abençoe, te guarde, assista os vídeos anteriores, deixe seu like nesse vídeo, independentemente se você gostou ou não, porque a minha intenção aqui não é apenas agradar o público, mas entregar aquilo que Deus quer. E nem tudo que Deus fala vai cair como uma luva de uma forma tão gostosa na nossa mão. Não. Vai ter coisa que vai nos confrontar, mas lembre-se que Deus, Ele corrige, Ele confronta, Ele exorta, Ele bate, porque nós somos filhos dEle. Então que o Senhor te abençoe e te guie. Se inscreva aqui no nosso canal e fica ligadinho que todos os dias tem vídeo novo para abençoar a sua vida. Envie esse vídeo para todo mundo. Beijos de luz. Deus abençoe.